O Corinthians que está à espera dos reforços internacionais, mas antes de falar dos reforços internacionais, eu quero falar do Paulinho, porque o domingo amanheceu mais triste hoje. É isso mesmo, o Paulinho anunciou nas suas redes sociais a sua aposentadoria efetivamente. Paulinho, ídolo do Corinthians, jogador de duas Copas do Mundo, né? Jogou duas Copas do Mundo, tem 36 anos e anunciou efetivamente a sua aposentadoria. Ele já tinha se aposentado com a camisa do Corinthians. No meio do ano, ele já tinha jogado a última partida com a camisa do Corinthians, mas existia a possibilidade dele continuar jogando futebol. Mas agora ele disse nas redes sociais que é muito difícil esse momento que ele está enfrentando como ex-jogador, mas que ele se sente abençoado, privilegiado, porque ele teve uma carreira muito importante no futebol, ele foi persistente dentro do futebol, conseguiu feitos que poucas pessoas conseguiriam. Com a camisa do Corinthians, o Paulinho conquistou 4 títulos. Foi campeão brasileiro em 2011, campeão da Libertadores em 2012, sendo importantíssimo na Libertadores de 2012. Não fosse o Paulinho, o Corinthians não teria sido campeão brasileiro, campeão da Libertadores de 2012. Todo mundo se lembra daquele jogo contra o Vasco, né? Quando ele fez aquele gol de cabeça, gol importantíssimo. Então, Paulinho foi fundamental na conquista daquele título. Foi campeão mundial de clubes em 2012, também sendo peça importantíssima. Jogou muito contra o Chelsea e campeão do Paulistão de 2013. Foi justamente no último jogo pelo clube contra o Racing do Uruguai, pela Sul-Americana, em maio, que ele deu o adeus aos gramados. Foi a última partida com a camisa do Corinthians e justamente a última partida também com a camisa de um time de futebol. Ele jogou também pelo Barcelona, o Paulinho foi importante jogando pelo Barcelona, o Paulinho jogou pela seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, disputou as Copas do Mundo em 2014 e 2018, conquistou a Copa das Confederações em 2013. Muito importante o Paulinho, fez carreira também no futebol da China, né? Ele teve uma passagem de 4 títulos no campeonato chinês e uma Liga dos Campeões da Ásia com o Guangzhou Evergrande. Além, como eu disse, de ter vestido a camisa do Barcelona. Excelente trajetória do Paulinho, jogando futebol, vai deixar saudade, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, infelizmente. Não está mais jogando em alto nível, teve 2 contusões muito difíceis, muito complicadas nessa última passagem dele pelo Corinthians, contusões no joelho, que o afastaram muito tempo do gramado, e agora, justamente, o Paulinho vai deixar de jogar futebol. Toda a sorte do mundo ao Paulinho fora de campo, todo o sucesso do mundo pro Paulinho fora de campo, seja lá o que ele quiser fazer da vida dele, com certeza ele vai fazer bem feito, porque é gente boa toda a vida e foi um excelente jogador de futebol. É o seguinte, quero falar agora do Memphis Depay. O torcedor corintiano só quer saber do Memphis Depay. É Depay pra cá, Depay pra lá. Aliás, ele não quer ser chamado de Depay, hein? Ele quer ser chamado de Memphis, porque ele foi abandonado pelo pai dele aos 4 anos de idade. O sobrenome Depay é o sobrenome do pai dele, então ele não quer ser chamado de Depay. Por onde ele passa, ele veste a camisa com o nome de Memphis nas costas. E evidentemente que não será diferente com a camisa do Corinthians. A informação dos jornais holandeses é que o Memphis Depay já está a caminho do Corinthians. O atacante realizou neste domingo os exames médicos na cidade de Eindhoven, nos Países Baixos, conforme pedido do próprio atleta. O Memphis pediu para fazer exames médicos na Holanda, para acelerar o processo, para chegar aqui no Brasil já com os exames médicos prontos. A informação é do portal holandês Eindhovens Dagblad. No último sábado, o Memphis estava na cidade para assistir ao jogo entre Holanda e Bósnia pela Liga das Nações. Terminou com vitória da Holanda pelo placar de 5-2. Esse foi um dos motivos para o atacante não ter realizado os exames médicos no clube do Parque São Jorge. Ele preferiu fazer os exames médicos na Holanda. O Depay deve assinar com o Corinthians por 2 anos. Esse deve ser o contrato dele com o Corinthians até 2026. Portanto, ele estava livre no mercado. A última equipe que ele atuou foi no Atlético de Madrid. E o Corinthians vai pagar salários e luvas do atacante, com os 57 milhões de reais destinados pela Esportes da Sorte para uma contratação midiática fechada no acordo com a patrocinadora do clube. Então, o dinheiro, a maior parte do dinheiro, dos quase 60 milhões de reais, dizem que o contrato todo é de 70 milhões de reais, né? Dizem que o contrato todo é de 70 milhões de reais. Mas 60 milhões de reais, então a maioria do dinheiro vai sair do contrato com a Esportes da Sorte. O Memphis Depay vai receber por mês algo em torno de 3 milhões de reais por mês. É um dinheiro que não acaba mais. Mas é a grande cereja do bolo, é a grande estrela da companhia, é o jogador que vem para fazer a diferença, jogador que jogou em grandes clubes do futebol mundial, jogador que certamente vai fazer a diferença vestindo a camisa do Corinthians. E
a expectativa do Corinthians é que ele esteja à disposição já para os jogos da Sul-Americana contra o Fortaleza, os jogos da Sul-Americana. E também, claro, do próximo jogo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians gostaria que o Depay já vestisse a camisa do Corinthians, vestindo a camisa já na partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, pelo menos é essa a expectativa. Quero falar agora do André Carrillo, outro reforço do Corinthians. O André Carrillo se despediu do time dele lá na Arábia Saudita, se despediu das equipes, dos jogadores, dos amigos dele da Arábia Saudita, estava jogando no Al Qadisiyah da Arábia Saudita, já tinha encerrado o contrato desde o dia 1º de setembro. Curiosamente, contrato encerrado no dia do aniversário do Corinthians. Mas ele fez carreira mesmo lá e ele é muito comentado, ele é muito ovacionado, idolatrado no Al Hilal da Arábia Saudita, clube onde ele foi campeão e clube onde ele foi dirigido, comandado pelo técnico o Ramon Dias, técnico do Corinthians e também pelo Emiliano Dias. De qualquer maneira, ele construiu uma boa carreira na Arábia Saudita, também teve boa passagem pelo futebol português e atuou mais de 10 partidas, mais de 10 partidas não, é muito mais de 10 partidas, mais de 100 jogos, mais de uma centena de jogos com a camisa da seleção peruana. Ele é ídolo da seleção peruana, um dos jogadores referências, um dos jogadores importantes do Peru na seleção peruana. É outro reforço importantíssimo que o Corinthians está contratando, portanto, o André Carrillo. Já está vindo para o Brasil. A informação é que ele pode chegar no Brasil ainda nesta segunda-feira. Já deve chegar nesta segunda-feira para jogar, para se apresentar, para fazer os exames médicos, ao contrário do Depay. Ele vai fazer os exames médicos no Corinthians, tá certo? Vai fazer os exames médicos no Corinthians, vai assinar contrato no Corinthians e vai ficar à disposição do técnico Ramon Dias. São reforços importantíssimos do Corinthians para a sequência do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. O Corinthians que se prepara para o jogo da Copa do Brasil na quarta-feira contra o Juventude de Caxias do Sul. O Corinthians que não tem o José Martínez e o Félix Torres, que estão servindo as respectivas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo. O José Martínez na Venezuela e o Félix Torres na seleção do Equador. O Corinthians não tem esses dois jogadores e também não tem o Héctor Hernández, que está machucado, está se recuperando de uma contusão muscular, mas logo o Corinthians terá um time muito forte para tentar, sobretudo, livrar-se da zona de rebaixamento, que é o grande objetivo do Corinthians para o ano. O Corinthians não vai cair. O Corinthians não vai barrar, como diria Ramon Dias. Não vai barrar, não vai cair. O Corinthians precisa livrar-se da zona de rebaixamento o quanto antes. Calma que o Depay tá chegando, o Memphis Depay, o novo reforço do Timão. Eu vou te falar sobre quando ele chega no Brasil, data de estreia, os últimos detalhes, ajustes, o que falta pro anúncio a partir de agora nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Memphis Depay tá fechado com o Corinthians, está na Holanda ainda, inclusive assistiu a goleada da seleção holandesa sobre a Bósnia por 5-2 pela Liga das Nações, no estádio do PSV. Tava lá todo bonitão, bem arrumado e tudo mais, assistindo o jogo. Ele que não foi convocado para essa data FIFA. E sobre isso, o Ronald Koeman, o ex-zagueiro, técnico da seleção holandesa, ex-técnico do Barcelona, chegou a comentar sobre o acerto dele com o Corinthians. Ele foi questionado a respeito disso e disse que, em outras palavras, disse, pois vamos ver, fica meio longe daqui, eu não consigo acompanhar. O Koeman também, assim, né, tem algumas restrições, né, com outros mercados, outras ligas, né, o que não passa de um mero preconceito, né. Eu acho que o Depay performando, jogando bem, fisicamente bem aqui no futebol brasileiro e se destacando, não tem por que ele não chamar. Ele citou o exemplo do Bergwijn, né, que acertou com o Al Ittihad da Arábia Saudita e ele disse com todas as letras que um jogador que escolhe ir para a Arábia Saudita nesse momento, ele não tem ambição esportiva e por isso o livro dele na seleção está fechado. Essas foram as palavras do Koeman em relação ao Bergwijn. E pro Depay vai depender, obviamente, do que ele performar por aqui, porque ele chegou a dizer, o Koeman, que a Liga Brasileira é uma liga muito forte e tal, então pelo menos ele tem essa consciência de que aqui o mercado competitivo pode fazer com que o jogador possa ser convocado. O Depay, você sabe, tem a aspiração de se tornar o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Faltam 4 golzinhos, né, para ele igualar o Van Persie. Com 5 gols ele passa na artilharia histórica. Ele tem só 30 anos, ou seja, ele tem muita chance de ser o maior artilheiro da história. Só que para isso precisa continuar sendo chamado, né, e também, obviamente, né, a escolha pelo Corinthians deve ter esse objetivo de carreira dele, para ele poder jogar, se destacar e voltar a ser chamado. Mesmo tendo outras oportunidades, outras possibilidades na Europa, ele acenou com esse acordo com o Corinthians. Salário na casa de 3,5 milhões de reais, com ações de marketing envolvidas, né, com bônus por conta dessas ações, envolvendo patrocinadores, com o valor bancado pela Esportes da Sorte, mas também com uma parte paga pelo Corinthians, né, porque na verdade a Esportes da Sorte inclusive aumentou o montante de 57 para 60 milhões de reais. O contrato vai ter cerca de 80 milhões, o restante pago aí pelo Corinthians nesses 2 anos de contrato, um pouco mais de 2 anos, né, até o fim de 2026. Por que o Depay ainda não chegou? Ele tinha uma previsão de desembarcar no Brasil nesse domingo para chegar no Parque São Jorge, né, no CT Joaquim Grava, realizar exames e até ser anunciado na segunda ou terça-feira. O Augusto Melo, inclusive, chegou a falar sobre isso, de que a expectativa era de um anúncio no começo da semana. Ele escolheu realizar os seus exames médicos na própria Holanda, no seu país de origem. Então, isso retardou um pouco a chegada dele. A espera, né, vai demorar um pouco mais, mas até quarta-feira ele deve estar em solo brasileiro. Quando ele chegar, ele já chega com os exames todos prontos, né, que na verdade, provavelmente eles serão avaliados e revisados de forma online, né, isso é tudo de uma maneira digital. Ele chega aqui na quarta-feira e o Corinthians deve anunciar oficialmente. Até lá deve estar preparando um anúncio com toda a ação de marketing possível, né, com aquela criatividade, né, para um reforço desse tamanho. O Corinthians joga quarta-feira contra o Juventude na Neoquímica Arena, perdeu por 2-1 em Caxias do Sul, então uma vitória simples do Corinthians sobre o Ju. Leva a decisão para os pênaltis, 2-0, 2 gols de diferença, classifica o Timão. Provavelmente, se o Depay chegar até quarta-feira,
deve ser apresentado, inclusive, perante ao torcedor lá no seu estádio, na arena, né, alvinegra, para que o torcedor possa ter esse primeiro contato com o holandês. E aí o Corinthians avançando na Copa do Brasil, ele poderá ser inscrito na fase semifinal. Por enquanto, quartas de final, o Corinthians tem uma vantagem que é do adversário, mas o Corinthians avançando pode inscrever o Depay para a fase semifinal. Na Sul-Americana, o jogador precisa ser inscrito até o dia 13, ou seja, sexta-feira da próxima semana. Ele chegando na quarta-feira, com toda a documentação, né, o visto regularizado e também exames médicos e tudo mais, já anunciado, regularizado no BID, até sexta-feira, ele estando apto, ele joga contra o Fortaleza. E essa é a previsão dos dirigentes, de que Memphis Depay estreie contra o Fortaleza. São 2 jogos contra o Fortaleza nos dias 17 e 24 de setembro, jogos das quartas de final da Copa Sul-Americana. Então, a partir do dia 17 de setembro, ele deve fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians pela Copa Sul-Americana. Mas e o Campeonato Brasileiro, Chico? O Campeonato Brasileiro tem uma data limite, 9 de setembro, que é justamente essa segunda-feira, mas ele não vai ter chegado ainda. Mesmo assim, existe uma brecha no regulamento, jogadores que são contratados fora da janela, mesmo com toda a questão regularizada, né, de ter se desvinculado do clube ainda no período da janela, 1º a 2 de setembro ali, mas contratados depois, eles ainda podem ser inscritos até o dia 20 numa medida de substituição, porque são permitidas até 8 trocas de uma lista inicial de 50 nomes que cada clube envia. Então, dentro dessas 8 trocas, o Corinthians consegue incluir o Memphis Depay até o dia 20 de setembro. Para isso, ele deve chegar nessa semana, a previsão é quarta-feira, no dia 11, e aí até o dia 13, inscrevendo na Sul-Americana, até o dia 20 no Campeonato Brasileiro, e na Copa do Brasil, o Corinthians avançando, também será inscrito na semifinal. Tudo isso prevendo para que o Depay, ao longo da semana, chegue, seja anunciado, formalizado, ação de marketing, aquela coisa toda, porque a gente está lidando com um grande reforço, um reforço de repercussão mundial, e por isso, evidentemente, você precisa ter toda a pompa e circunstância para isso. Você não anuncia simplesmente com uma notinha lá no X, no Instagram, na rede social, uma nota em texto ali, anunciamos, né, confirmamos ali que Memphis Depay é novo reforço do Corinthians. Não é dessa maneira. Você precisa de uma grande ação, é um grande clube, um grande jogador, um grande reforço, e até porque ele está sendo trazido nesse molde também. É o tal do reforço midiático, é o reforço que você atrela a imagem do jogador ao patrocinador. Tem ações de marketing envolvidas. Ele é um cara performático nesse sentido. Ele é rapper. Ele tem uma personalidade forte. Ele é um cara que gosta de se vestir bem. Ele é um cara que se tornou uma personalidade no mundo da bola. Então, todo esse combo também faz com que ele vá vender camisas, com que ele vá vender patrocínio. Então, dá pra, digamos assim, agregar valor à imagem do jogador e dá pro Corinthians capitalizar com a chegada do Depay aqui no Brasil, especialmente para jogar no Corinthians. Então, essa semana eu digo para vocês que promete. Com exames realizados, visto regularizado, com tudo pronto, ele chega na quarta e provavelmente terá o primeiro contato com o torcedor do Corinthians. Se algo mudar, eu volto aqui e trago para vocês. Por enquanto, as informações são essas. Estão empolgados? Estão desconfiados? Calma, tá tudo certo. É o legítimo, só falta assinar, mas o acerto já está até formalizado. Então agora é uma mera burocracia em termos de exame médico, regularização do visto de trabalho para que ele chegue aqui no Brasil. A tendência é que chegue até quarta-feira. Inscreva-se no canal, hein? Tô aguardando a sua inscrição. Rapaziada louca, isso aí que vocês acabaram de ver, né? O Corinthians acabou a brincadeira. O Coringão está aí com tudo, avançando para ser o maior campeão de tudo no Brasil, com muita tecnologia. E para você ficar por dentro de tudo, não chegar perdendo nada, chega deixando seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação, porque é super importante e valiosa a sua participação neste conteúdo. Vamos ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo e vamos para cima e vamos que vamos.